É um assunto que já repercute não só a nível nacional, como também internacionalmente, né? Vocês veem aí as hashtags na tela, execução, Sâmia Bonfim, em referência à deputada federal Sâmia Bonfim, irmão de deputada do PSOL e outros 2 médicos são mortos a tiros em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Crime esse aconteceu no início de madrugada de hoje lá no Rio, e vai ganhando uma repercussão absurda ao longo... Absurda não num tom crítico que eu digo, mas realmente a dimensão dessa repercussão a gente ainda vai entendendo, já com muito noticiário internacional cobrindo esse caso. A Delegacia de Homicídios lá do Rio de Janeiro já não passa mais repórter para dentro da delegacia, porque não cabe mais. Então é um caso que está sendo muito apurado, e aí os investigadores vão dando as primeiras declarações, por conta de mais um caso de violência no Rio de Janeiro, por conta da... Querendo ou não, aí você pode ter uma motivação política, né? Já que há o irmão de uma deputada federal envolvido, uma das vítimas fatais. Esses médicos, eles são aqui de São Paulo, são colegas da USP, a própria Universidade de São Paulo já manifestou uma nota de pesar também. Então é um caso que também movimenta aqui em São Paulo, inclusive com delegados. Aqui a Polícia Civil de São Paulo já enviou delegados para o Rio de Janeiro para acompanhar também essa investigação junto com a Polícia Civil do Rio. E é um caso de repercussão internacional porque esses médicos estavam lá no Rio de Janeiro para um congresso que começaria hoje, ainda não se tem confirmação se o congresso está mantido ou não, um congresso internacional com médicos de inúmeros países aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma tensão do Rio, de São Paulo, de Brasília, do mundo todo. Nesse caso, a gente já vai abrir aqui mostrando a foto para vocês, uma foto... Eram 4 médicos, né? 3, infelizmente, morreram na hora ali, foram executados. Um foi baleado, tomou 4 tiros e está internado em estado estável, porém grave, lá no Rio de Janeiro. Eles tiraram essa selfie, essa foto aí com os 4 no quiosque, um pouquinho antes da execução. Morreram o Diego Ralph Bonfim, que é o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, o Marcos de Andrade Corsato e o Perseu Ribeiro Almeida. Infelizmente morreram na hora. A gente tem vídeos das câmeras de segurança do quiosque que mostram a ação dos assassinos. Um 4º médico, o Daniel Sônio Wendy Proença, foi levado com vida para um hospital. Está em estado estável, graças a Deus. Todas as vítimas eram de São Paulo, então, reforçando, eram colegas da USP e estavam no Rio para esse Congresso Internacional de Ortopedia. O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da USP, aqui em São Paulo, disse em nota que recebeu com consternação a notícia do falecimento dos profissionais. Um deles era médico assistente do grupo de tornozelo e pé da instituição e outros 2 foram residentes do Instituto, daí a ligação e a nota de pesar do Instituto. Coloco na tela para vocês o vídeo do momento da execução, contextualizando para vocês. Aqui no vídeo já aparece acima um carro de portas abertas. Você consegue colocar a imagem aberta na tela, Gabriel? Porque como está levemente cortado, aí, perfeito. Nesse momento aqui vocês veem esse carro branco de portas abertas. Não são esses 2 homens em primeiro plano, os alvos, não são eles os médicos, mas homens que estão sentados atrás, acho que umas 2, 3 cadeiras, mesas para trás desses 2 homens em primeiro plano. E aí nem dá para ver muito bem, até melhor, mas são esses 4 homens que estão nessa cadeira aqui ao fundo que vão ser executados. Os bandidos já saem correndo do carro, armados de pistola, e iniciam os disparos. As testemunhas, as investigações preliminares apontam para mais de 20 tiros, pelo menos 20 tiros, dados ali pelos bandidos. Eles até voltam a correr aqui quando percebem que um dos 4 médicos conseguiu fugir ali e seguem disparando. E aí sim eles voltam para o veículo, numa ação que dura ali aproximadamente 30 segundos. E o carro sai. Isso tudo aconteceu na orla da Barra da Tijuca, no quiosque. Hoje, 00:59, vocês veem aqui nas informações das câmeras de segurança. Eu vou deixar rolando o vídeo, Gabriel. Agora pode deixar ele menorzinho aí, sem problema. Nada foi roubado, isso é uma informação importante também, já relatado pelas testemunhas e já apurado pela Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, o que contribui para a tese de que foi uma execução, né? As imagens deixam claro, ao que tudo indica, foi mesmo uma execução, com disparo de pelo menos 20 tiros. Eu vou colocar na tela para vocês um pouco da repercussão desse caso, inclusive com nota já emitida pela família da deputada Sâmia Bonfim. A nota é assinada pela deputada federal Fernanda Melchiona, também do PSOL, lá do Rio Grande do Sul, que foi delegada pela Sâmia e pelo Glauber, que é também deputado e marido da Sâmia, para responder à imprensa sobre o ocorrido. Abre aspas aí para a nota da Sâmia.
Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como seu companheiro Glauber Braga, que acompanha nesse momento. Pelas imagens divulgadas pela imprensa, que vocês acabaram de assistir aqui no Trending Topics, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores. O presidente Lula também já se manifestou nas redes sociais. Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução, e aí ele lista os mortos. As vítimas estavam na cidade para um congresso internacional de ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e à deputada Sâmia Bonfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso. Essa é uma informação importante, é um crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Teoricamente, ficaria a cargo da Polícia Civil do Rio, e não é o que vai acontecer. A gente já tem uma coparticipação da Polícia Civil de São Paulo, também auxiliando na investigação, por se tratarem de médicos aqui de São Paulo, e da Polícia Federal, por se tratar de um crime que pode ter motivação política. Essa hipótese não está descartada pelos investigadores. Inclusive, o Flávio Dino se manifestou também nas redes sociais, postando: em face da hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares. Guilherme Boulos, que acaba sendo um dos principais porta-vozes do PSOL, tende a ser candidato à prefeitura aqui de São Paulo e é atualmente deputado federal, colega da Sâmia lá na Câmara, no Congresso. 3 pessoas foram assassinadas, escreveu Guilherme Boulos, de forma bárbara nessa madrugada no Rio. Uma delas, Diego, irmão da deputada Sâmia, do PSOL. Toda a minha solidariedade e meus sentimentos à minha colega Sâmia Bonfim e às famílias das vítimas. É preciso investigar e encontrar os responsáveis por esse crime cruel, batendo na tecla aí da investigação, de se apurar o que aconteceu, quem mandou matar, enfim. É um caso que, querendo ou não, é muito difícil de não remeter, por mais que tudo esteja muito rápido. A gente está falando de um crime de menos de 12 horas, né? Aconteceu em menos de 12 horas. Então qualquer coisa ainda não está muito bem apurado. A própria polícia trabalhando com todas as hipóteses. Mas diante da possibilidade de ter uma motivação política, é muito difícil a gente não associar ao crime de 5 anos atrás, também no Rio de Janeiro, que matou a Marielle e o Anderson, né? A Marielle, então vereadora, e o Anderson, motorista dela. É um crime, ao que tudo indica, com motivação política, e que a gente, 5 anos depois, ainda não tem as respostas principais para o crime, né? Quem mandou matar, qual exatamente a motivação do crime. Então, são questões que voltam à tona. Inclusive, a ministra Aniele Franco, irmã da Marielle, também escreveu sobre o caso. Recebi com tristeza a notícia de execução de 3 pessoas na Barra da Tijuca, um deles irmão da Sâmia Bonfim. Infelizmente, conheço a dor desses familiares, minha solidariedade aí prestando a Aniele também, né? Então, assim, que haja de fato uma ação rápida por parte dos investigadores, coisa que a gente não viu, né, nesses últimos anos, no caso da Marielle. Para entender o que aconteceu. É um caso que vai seguir repercutindo fortemente ao longo do dia, da semana, imagino que do mês. A gente vai mostrando para vocês o desenrolar disso aqui no Trending Topics nos próximos dias também.